Graça e paz, meninas preciosas do curso. Sou tímida, mas fui chamada. Hoje nós trataremos a respeito do tema da nossa 9ª aula do nosso cronograma. E eu quero te fazer algumas perguntas. Você costuma fazer ou repetir uma tarefa inúmeras vezes até sentir que está boa o suficiente e ainda assim você julga que não auferiu o melhor resultado que desejou? Você deixaria de ministrar uma palavra apenas devido ao medo de não conseguir ser perfeita? O perfeccionismo tem paralisado sua mensagem e agora você preferiu ficar estagnada e receosa num cantinho escondida? Por ter cometido uma pequena falha numa pregação anterior, você decidiu que não irá mais pregar o evangelho? Se você é tímida, devido à preocupação exacerbada de alcançar a perfeição, esta mensagem é para você, portanto, não saia daí. Como base do nosso texto, eu quero convidar você a tomar posse do seu livro mais precioso, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, do versículo de número 4 ao versículo de número 7, que assim nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês. Por causa de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Eu vou repetir com você o versículo de número 7, que é o cerne daquilo que nós queremos tratar nesta oportunidade. Versículo de número 7 do mesmo capítulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Observe que o escritor da Epístola aos Coríntios utiliza uma metáfora para tratar acerca da fragilidade e mortalidade do ser humano. Paulo usa a metáfora de um vaso de barro por ser um objeto simples, modelável, frágil, sem glória própria. Por quê? Porque quanto mais simples o recipiente, mais notável se apresenta o seu conteúdo ou o valor, a preciosidade do conteúdo interior. Paulo faz menção ao vaso de barro, tratando-se de si como ministro do Evangelho de Cristo, que é o mistério de Deus, a riqueza de Deus. E você pergunta, por que tratar a respeito deste versículo? Guarde essa informação no seu coração e nós vamos tratar a respeito de um tema cujo foco esse versículo de número 7 do capítulo de número 4 muito tem a nos responder. Porque o nosso tema hoje é perfeccionismo e timidez. E nós podemos considerar que pessoas perfeccionistas podem ter características negativas que atrapalham não só o relacionamento social, como também o próprio desenvolvimento nas mais diversas atividades cotidianas. E nós vamos elencar
algumas dificuldades ou algumas condutas comuns na vida de alguém que seja perfeccionista. O perfeccionista, ele tende a nunca achar ou a nunca considerar que chegou ao ápice, que chegou ao melhor resultado. Por quê? Porque para o perfeccionista sempre falta algo. O perfeccionista, ele tende a ser muito metódico, a ser muito minucioso, a ser detalhista ao extremo, porque ele precisa evitar que não haja quaisquer erros. O perfeccionista, ele tende a se culpar muito facilmente. E ele tem também dificuldade de trabalhar em equipe, porque ele não confia em compartilhar as responsabilidades de determinadas atividades com terceiros. Ele não costuma confiar em outras pessoas, já que acha ou já que considera que ninguém fará as atividades tão perfeitas, tanto quanto ele mesmo. Então, o perfeccionista, ele exige de si e ele exige do outro a perfeição exacerbada. O perfeccionismo trata-se de uma autocobrança não média, não de modo normal, mas de modo excessivo em relação à execução de alguma atividade. E se tratando da exposição da pregação, como é o objeto de estudo do nosso curso, o perfeccionista, ele receia de modo exagerado cometer algum erro. Como exemplo, errar uma palavra durante uma explanação, gaguejar durante a exposição de suas palavras. Ele tem medo exacerbado de fazer uma conexão errada, não saber como superar um imprevisto que pode ocorrer e etc. E esse zelo, de certa forma, ele tem uma certa positividade. Por quê? Porque uma pessoa que exige um certo grau de zelo nas atividades que desempenha ou que desenvolve, tende a garantir um certo resultado de excelência. E isso é maravilhoso. O problema não é esse zelo positivo em alcançar a excelência. O problema é que o perfeccionista, ele tem uma busca exagerada pela perfeição, e isso coloca esse indivíduo, pode colocar esse indivíduo numa condição de esconderijo, de ostracismo, de escapismo, de fuga. Por quê? Porque ele pode chegar a uma conclusão que a perfeição é algo inalcançável ou inatingível para as suas limitações. E considerando que a perfeição seria algo inatingível para as suas limitações, o perfeccionista tende a ficar paralisado. Já que eu não consigo, já que eu não alcanço, já que eu não atingirei o nível de não cometer um equívoco, eu prefiro estagnar, eu prefiro parar, eu prefiro fazer nada. E se eu tentar, por exemplo, ministrar uma pregação tendo uma mente perfeccionista, por mais que eu tenha estudado, o nervosismo pelo medo de errar, só o medo de errar durante a minha atuação já fará com que a perfeição que eu busco fique comprometida. Por quê? Porque não é possível alcançar essa perfeição que o perfeccionista exige estando nervoso ou nervosa, tenso ou tensa, pelo medo de errar. Então, uma pessoa perfeccionista, ela exige um grande esforço para atingir altos padrões de perfeição. E para um perfeccionista, um erro, uma falha, são analisados assim como algo inadmissível, posto que errar
para ele pode causar uma impressão negativa, o não ser aceito, o não ser amado, o não ser aprovado por outras pessoas. E assim, conclui-se que o medo do perfeccionista é que alguém o julgue como uma pessoa inapropriada, uma pessoa incompetente, uma pessoa incapaz, uma pessoa inferior, inadequada, rebaixada. Uma falha ao falar, que seria comum na vida de qualquer pessoa ou de quaisquer pessoas, para o perfeccionista é causa de desespero. Mas deixa eu falar algo para você. Se você for um perfeccionista, para acalmar um pouco o seu coração, eu quero te dizer que todos os humanos falham. Todos os humanos falham. Todos os humanos falham. Para um perfeccionista, se na última vez que ele ministrou, ou que ele pregou, que ele fez uma explanação, ocorrer alguma falha, ou tem ocorrido alguma falha, já é o suficiente para ele não retornar a ministrar, independente da frustração que essa paralisia lhe custe, e independente do número de pessoas que ficarão prejudicadas por falta de sua mensagem. Porque para o perfeccionista é melhor não falhar. Eu prefiro não produzir nada, desde que eu não falhe. Então, para não falhar, eu não vou. Para não errar, eu deixo de aceitar uma nova oportunidade, desde que eu tenha a paz de saber que eu não tenho a chance de errar. Cometer erros graves acerca de doutrinas bíblicas, preste atenção nesse detalhe. Cometer erros graves acerca de doutrinas bíblicas devem ser evitados. Afinal, quem prega a palavra precisa evitar falhas doutrinárias. Para quê? Para evitar prejuízos espirituais aos ouvintes. Isso é fato. Porém, pequenas falhas que não comprometem a explanação, pequenos erros que não ferem os conceitos bíblicos, que não desrespeitam os ouvintes e nem ferem a santidade de Deus, são falhas plenamente comuns. São falhas plenamente aceitáveis. Ocorre que o perfeccionista, ele se preocupa muito com o que o outro pensará acerca dele. Por isso ele precisa ser perfeito para impressionar. Porém, essa busca da perfeição pode ocasionar um engessamento, uma dificuldade, um travamento, que ao invés de impressionar, paralisa. E isso é perigoso. Entendamos que, além de ser um objetivo inalcançável, a perfeição por um ser humano, o gasto ou o dispêndio exacerbado de energia para tentar ser perfeito é inútil. É inútil por quê? Porque por mais que tentemos ser perfeitos, a humanidade toda sabe. Por mais que eu gaste a minha mente focada em ser perfeita, entregar uma mensagem perfeita, a não cometer nenhuma falha, a não cometer nenhum erro. Para quem eu estou falando, essa pessoa sabe que ninguém é perfeito. Todos nós sabemos, ninguém é perfeito. Então, tentar ser perfeito é um gasto de energia inútil. Nós conseguimos entregar o nosso melhor, o máximo, o topo da nossa limitação. Conseguimos fazer o melhor que podemos dentro das nossas limitações. Mas nós não conseguimos
à perfeição. Por quê? Porque não há nenhum ser humano perfeito. Você precisa internalizar esta verdade. O perfeccionismo ou o perfeccionista, ao pregar, ele tenta agradar os outros a qualquer custo. Com a ideia ou com a mente perfeccionista, você tentará agradar as pessoas a qualquer custo. Você tentará a qualquer custo causar uma boa impressão e evitar críticas. E nesse sentido, convém eu fazer algumas observações com você. Que quanto mais alguém cobra no sentido de não cometer erros ao pregar, maior é a possibilidade que erros aconteçam. Por quê? Porque quanto mais o meu cérebro cobra, mais nervoso e mais passível de erro eu estarei. Por quê? Porque essa cobrança exacerbada gera um estresse, gera um nervosismo. E o nervosismo e o estresse atrapalham o meu bom desempenho. Logo, eu estarei passível a cometer mais erros, a cometer mais falhas. Então, se você desenvolve a tranquilidade de entender que você não é perfeito, que o ser humano não é perfeito, que nós não somos perfeitos e que nós podemos entregar o nosso melhor, você terá paz suficiente para, entregando o seu melhor, você conseguir com tranquilidade e leveza fluir dentro do seu propósito e dentro do seu objetivo. Nesta aula, nós deixaremos algumas sugestões que entendemos serem importantes para esse nosso propósito. Quais são as sugestões? Prepare-se ao máximo. Prepare-se o máximo que puder. O máximo. Busque excelência. Busque um nível de excelência. Procure o máximo dentro da sua limitação. Tenha a consciência tranquila que você está fazendo o seu melhor. E se você errar uma palavra, corrija com tranquilidade. Corrija. Mas não precisa parar e, perdão aqui, eu errei, eu errei. Porque na hora que você for fazer essa correção, eu errei, você ficará mais nervoso, mais nervosa e terá dificuldade para que o seu cérebro receba o oxigênio necessário para você continuar com coerência no seu raciocínio. Então, se você erra, não precisa pedir desculpa, não precisa pedir perdão, porque você não errou de propósito. O que você vai fazer? Você basta só corrigir. Errou a palavra? Repete aquela palavra agora da forma correta e segue o seu discurso tranquilamente. O cuidado, o zelo é digno de aplauso, é digno de reconhecimento. Mas essa preocupação exacerbada, ela gera um engessamento, uma dificuldade que, ao invés de gerar uma admiração, um impressionar, pode paralisar o indivíduo e o prejuízo fica maior. Por quê? Porque pelo medo de não ser aceito pelo outro, o perfeccionista não atua naturalmente. Ele não atua de modo simples. Simples que eu falo não é simples por falta de zelo, é simples no sentido de não ter vaidade, de estar despido de qualquer orgulho. Simplicidade, quando eu falo aqui, eu não falo simplicidade no sentido de despreparo, não. É no sentido de ter um coração tranquilo, desprovido de vaidade. Então, o perfeccionista, ele fica tão engessado
que ele não atua naturalmente e de modo dolorido, sofrido. Ele pode praticar o seu ofício com extrema dor, com extrema dificuldade. Por quê? Porque ao invés de atuar livremente, só focado naquilo que ele vai fazer, a mente dele está dividida, está fracionada com o objetivo de impressionar. E no objetivo de impressionar, ele não consegue dar ou entregar o seu melhor. Ele não consegue ser 100%. Ele não consegue entregar 100%, porque um percentual da sua mente está comprometido com o objetivo doloroso, sofrido de impressionar o outro. O perfeccionismo, ele está muito atrelado com a vaidade, com o orgulho. E nesse sentido, quanto menos perfeito você se sente, mais espaço terá a sua mente para se preparar para fazer melhor. Porque ao saber, ou ao ter a consciência que você não é perfeito, terá como colocar-se na dependência daquele que de fato perfeito é. Sabe quem? O Espírito Santo. E na dependência dele, de posse da mensagem bíblica, haverá sim grandes chances da mensagem fluir de modo mais leve, mais natural, ainda que não seja humanamente uma mensagem perfeita, será suficiente para que Deus encontre um espaço para realizar o sobrenatural no coração dos ouvintes. Todos os palestrantes ou ministrantes, por mais experientes que sejam, erram e fazem assim. Brené Brown, uma professora da Universidade de Houston, explica que perfeccionismo não é a mesma coisa que esforçar-se para fazer o seu melhor. O perfeccionismo é usado pelas pessoas como um escudo para se protegerem contra a dor de serem vulneráveis. Elas não querem ser culpadas ou julgadas pelos outros. Então, desse conceito eu extraio que o perfeccionismo não é bom porque causa dor. O perfeccionista, por saber que não atingirá a perfeição, tende a estagnar, paralisar. Só faz uma atividade se considerar que atingirá o nível que para ele seria a perfeição. Eu só pregaria se eu fosse perfeito, se eu superasse ou alcançasse o nível daquele indivíduo que eu considero perfeito. Se eu não sou perfeito tanto quanto, ou se eu não atinjo o nível de perfeição que eu julgo adequado, eu prefiro paralisar. É comum que o perfeccionista fuja de se expor perante as pessoas por medo de não conseguir o seu propósito. E nesse curso, nós, tratando acerca do nosso chamado para a pregação do Evangelho, se o indivíduo é perfeccionista e por medo de cometer quaisquer falhas, ele prefere o escapismo e o esconder-se, eu preciso considerar com você que, ao esconder-se, o que precisaria ser feito não será feito. E isso vai ocasionar uma procrastinação ou um atraso naquilo que poderia ser feito. E pode ocasionar a paralisia total do seu ministério, do seu chamado. É importante nós considerarmos o que o apóstolo Paulo menciona na sua epístola a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15, quando ele diz
que é necessário apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No propósito do nosso curso, manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, que seria o quê? Buscar conhecer o contexto, conhecer o texto, e ao invés de pregar o que pensa e o que acha, pregar o que a Bíblia diz e apenas isso é suficiente. Isso é o melhor que podemos fazer. Pregar o que a Bíblia diz. Nem mais e nem menos é o suficiente. Eu gosto da frase de um professor de teologia, que ele dizia o seguinte: em matéria de Bíblia, nós sempre seremos alunos. Eu amo esta frase. Por quê? Porque nós nunca chegaremos no ápice desse rio profundo que é a palavra. A palavra, quanto mais você mergulha, mais você descobre que profundidade existe. Porque a palavra é um rio, é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Então, em matéria de Bíblia, por mais que nós busquemos o nosso melhor, por mais que nós investiguemos, que nós estudemos, estude, busque com afinco aperfeiçoar-se. Porém, em matéria de Bíblia, nós sempre seremos alunos. Martinho Lutero, ele escreveu que a Bíblia é como erva. Quanto mais você manuseia, mais perfume exala. Então é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de alimento, de profundidade. Então sempre teremos motivos e sempre teremos conteúdos para mergulharmos e encontrarmos motivo para voltarmos a repetir o mergulho, porque a palavra é uma fonte inesgotável. Nesse sentido, conscientizemo-nos que a perfeição humana ela não existe. Basta que façamos o nosso melhor. É interessante que nós ainda entendamos que o perfeccionismo ele causa estresse, paralisa antes que você mesmo tente. Devido ao quê? Devido ao imenso medo de errar num detalhe. Então, descubra se o seu medo de pregar ou a sua timidez não advém dessa exacerbada cobrança pela perfeição. E se for, se a sua paralisia, se a sua estagnação, se a sua timidez, se o seu medo de pregar é resultado dessa cobrança exacerbada, advinda ou oriunda do perfeccionismo, aceite a sua condição de humano imperfeito. Aceite que você é humano. Aceite que você pode errar. Aceite que o ser humano é falho. Mas há em nós habilidades que Deus nos deu para nos aperfeiçoarmos cada dia. Ainda não se compare com outros, considerando que os outros seria a perfeição? Não. O outro é diferente porque é o outro. Não se esqueça que você é você. Seja generoso com você. Não se maltrate. O medo de errar causa muito nervosismo. Causa muito nervosismo e um alto nível de estresse.
causando uma maior possibilidade de erros em quaisquer atividades. Então tome cuidado com essa cobrança exacerbada por não errar, porque quando a sua mente se divide em duas parcelas, uma preocupada com não errar e a outra preocupada com o conteúdo que você vai ministrar, você está fadado à possibilidade de errar sim. Por quê? Porque sua mente está dividida. Se você focar apenas no seu propósito, sem focar na exigência da perfeição, se você se preparar adequadamente, estudando texto, analisando o contexto e pregando nem mais e nem menos do que a Bíblia diz, focando no seu propósito, você tem menos chance de errar. Tranquilize sua alma, porque você não é o único imperfeito da terra. Um detalhe interessante: se durante uma falha sua, um ser humano te criticar, não se sinta mal, não se sinta menorizado, não se sinta diminuído. Sabe por quê? Porque esse ser humano que está te criticando é um imperfeito que esqueceu que é imperfeito e está criticando você. Entendeu? Se um ser humano que é imperfeito te criticar por causa de uma pequena falha sua, tenha paz, porque esse que está te criticando é um ser humano tão imperfeito que esqueceu que é imperfeito e está criticando um humano que é você. Então tenha paz. Prepare-se ao máximo. Dê o seu melhor. E saiba que sempre terão pessoas que aceitarão e valorizarão e até aplaudirão o seu discurso. Mas sempre haverão pessoas para discordar. Sempre haverão pessoas para divergir. Só que você precisa ter paz, porque se o que você está pregando é o que a Bíblia diz, não importa se alguém discordar, porque o seu compromisso é com o Deus da palavra e com a palavra que você carrega. Não se entristeça, não se maltrate se algumas pessoas discordarem de você, especialmente porque com Jesus foi assim. E Jesus era perfeito. Guarde isso no seu coração. Jesus era perfeito e mesmo assim as pessoas o rejeitaram, o recusaram, o maltrataram, o julgaram, o condenaram e o mataram. No texto inicial que nós lemos, na epístola, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4, nós lemos no versículo de número 7, o versículo que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não se cobre acreditando que a excelência que nós devemos buscar venha de nós, porque em nós não há possibilidade de ser ou de encontrarmos excelência. É possível sim galgar a excelência, mas a excelência que vem de Deus. Mas a excelência que vem de Deus opera num vaso frágil, num vaso falho, num vaso de barro. Eu quero repetir para você que vasos de barro foi uma metáfora que o apóstolo Paulo utilizou para tratar acerca da fragilidade do ser humano, da limitação do ser humano, da mortalidade, da imperfeição.
Paulo usa essa metáfora de um vaso de barro por ser um objeto simples, por ser um objeto modelável, um objeto que não possui glória própria, que não possui conteúdo próprio. O que enche o vaso de barro é algo externo, é algo que vem de fora. Se vem algo de excelência para esse vaso de barro, certamente não é do próprio vaso de barro. A excelência que vem para dentro do vaso de barro vem da excelência do Deus que é o Deus de toda a excelência. Quanto mais simples o recipiente, mais notável se apresenta essa glória no seu conteúdo interior. Quando Paulo faz essa metáfora do vaso de barro para tratar com a igreja de Corinto, ele se refere aos coríntios, expondo que existe um vaso de barro que é o ministro, cuja excelência que opera nesse vaso, imperfeito, frágil, mortal e sem glória alguma, é uma excelência que advém de Deus. É uma excelência que não vem de nós. A perfeição não vem de nós. O máximo que conseguimos é buscarmos fazer o nosso melhor. E o Espírito Santo, encontrando espaço em nós, ele opera e ele completa o que falta. E quando ele completa, ele gera o efetuar. Quando há espaço para o Espírito Santo trabalhar, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, no Evangelho de João, ele disse que esse Espírito que viria, o Consolador que virá, ele te fará lembrar, ele vos fará lembrar, ele disse aos discípulos, ele vos fará lembrar tudo que vos tenho ensinado. É o Espírito Santo quem completa, quem efetiva essa perfeição. A perfeição vem dele e não do vaso de barro. Então que mesmo imperfeitos, não negligenciando ao preparo, haja em nós a humildade para reconhecermos que perfeito é Cristo. Somos apenas vasos de barro e aquele que se coloca sob o senhorio dele, mesmo na sua imperfeição, pode ser usado. E pode ser usado mesmo como instrumento imperfeito. Para quê? Para apontar para aquele que perfeito é. A excelência do poder vem de Deus e não de nós. Que nesta imperfeição humana, oferecendo o melhor de nós mesmos e não negligenciando o preparo, Jesus encontra em nós disposição para que nós possamos ser boca de Deus, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, que nós possamos nos conectar a Deus, para que mesmo sendo imperfeitos, tenhamos humildade suficiente para que em nós haja espaço favorável para o Espírito Santo atuar através de nossas vidas. Que nós tenhamos uma vida de oração, porque o estudo, a busca da perfeição, nos conecta ao conhecimento. O estudo pode nos conectar à palavra, mas só a oração nos conectará ao Deus da palavra. E é a presença do Deus da palavra que gerará em nós vasos imperfeitos
a perfeição que vem de Deus. Então, querida aluna inscrita no curso Sou Tímida, mas Fui Chamada, seja generosa consigo mesma. Não se maltrate tanto. Não exija a perfeição, porque nós somos meros vasos de barro. Mas busque sempre o seu melhor. Não negligencie ao preparo. Se conecte ao Deus da palavra através da oração e busque nele intimidade suficiente para que a perfeição dele opere em ti, opere em nós, de modo que sejamos o instrumento que ele nos chamou para ser. E assim, entendendo que não somos perfeitos, consigamos ter paz suficiente para não ficarmos estagnados esperando uma perfeição que não virá de nós mesmos, mas que nós consigamos sair do comodismo, fazendo o nosso melhor e acreditando que Deus completará o que nos falte pela operação do querido Espírito Santo. Ok? Guarde essas sugestões no seu coração, essas chaves que foram expostas aqui para você, e que Deus continue abençoando a tua vida, que você não fuja do nosso propósito e que nós possamos continuar nos encontrando nas próximas aulas até a finalização de todo o nosso projeto desse curso, tá bom? Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe, o meu grande beijo e continue conosco e até a nossa próxima aula. Um abraço para você.